Texto de Hebreus, livro de Hebreus, irmãos, capítulo 4, dando prosseguimento. Pode retornar lá, Vitor, com gasofilaço, por favor? Irmãos, momento de culto, momento onde você deve permanecer atento, reverente no seu local, tá? E permanecer agora com seus filhos, para que não tenha nenhum momento de dispersão. E isso é um zelo com o seu próprio irmão. Porque pense, irmãos, toda vez que você se levanta, toda vez que você faz algum tipo de barulho no culto, você tira a atenção do seu irmão. E este momento é um momento sacro. Esse é um momento especial. É um momento em que a palavra de Deus está sendo lida e está sendo anunciada, irmãos. Então, eu peço que os irmãos tomem agora o devido cuidado, tá, com este momento. Amém? Vamos ler o texto no capítulo 4, versos 6 a 11. E vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, tá? Depois eu vou abordar essa palavra Jesus aqui, não teria falado depois disso a respeito de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Verso 11 e último até hoje. Por hoje aqui. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Até aqui. Então, Hebreus capítulo 4, versos 6 a 11, vamos orar. Peça que Deus nos dê a máxima reverência agora, nesse momento, e que possamos principalmente entender a sua palavra. Amém, irmãos? Ore para que o Espírito fale ao seu coração, ore para que o Espírito leve essa mensagem de salvação às pessoas, e assim o seu nome, a sua honra, seja exaltada cada vez mais. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero neste momento pedir a tua condução através da sua palavra, Deus, a qual já foi lida, será explicada e aplicada em nossos corações. Mas esta aplicação depende exclusivamente do teu Espírito, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos mostre o caminho, revele, Pai de amor, as ervas daninhas dos nossos corações. Traga, Senhor Deus, um quebrantamento especial para nós. Nos molde, Deus, a feitura de Cristo. Nos molde, Senhor Deus, para que possamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas. A tua palavra é o meio pelo qual o Senhor nos forja, o Senhor nos santifica, o Senhor leva salvação às pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, Senhor. Nos ajude, Deus. Nos ajude a entender a sua palavra. E desta forma, a comunhão, o entendimento bíblico possa fortalecer a sua igreja. É isso que eu te peço nesse momento, Senhor. Peço para que a minha vida, Senhor Deus, seja totalmente compelida aqui pelo Santo Espírito e as palavras que serão ditas, Deus, sejam fiéis às Escrituras. Me ajude, Pai. Sou um pecador miserável. Por mim mesmo não posso fazer nada. Dependo exclusivamente de Ti. Me ajude, Senhor. É o que eu peço e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amados hebreus, estamos em Hebreus 4, do verso 6 ao 11. O contexto ao qual estamos aqui, se os irmãos estiverem lembrados, o autor está fazendo uma aplicação do Salmo 95. Estão lembrados disso? Estão lembrados do Salmo 95? Se você ler ele por completo, você vai ver que existem duas partes, especificamente no Salmo.
Num primeiro momento, o salmista, no Salmo 95, ele vai convocar, no caso é Davi, tá? O Salmo 95 foi escrito por Davi. Ele vai convocar a assembleia, é um ato de ação de graças a Deus. Porém, no segundo momento, na segunda parte do Salmo, a parte B do Salmo, você vai perceber que ele utiliza a figura da peregrinação dos israelitas no deserto. E ele utiliza aquilo em uma forma de exortar os ouvintes à obediência. Porque não existe adoração, louvores, apartado de obediência. E isso nós falamos semana passada. Então o salmista, preocupado com a condição espiritual desses irmãos, dos leitores, a qual ele escreveu a carta, que serve para nós hoje, ele aplica fundamentalmente o Salmo 95, porém utilizando a parte B do Salmo. Ele pega a parte da peregrinação e ele enfatiza que a dureza de coração desses homens e mulheres foi o que determinou a não entrada deles em Canaã, que aqui está sendo colocado como o descanso de Deus. O tempo determinado para que os israelitas descansassem. Porém, isso estava totalmente condicionado à obediência enquanto eles peregrinavam. Então, o autor está fazendo esta aplicação apenas para te contextualizar. E onde observamos um povo que recebeu os cuidados de Deus, correto? No deserto, Deus esteve presente com eles a todo momento. Desde a libertação no Egito, a celebração da Páscoa, que foi lá inaugurada, desde até mesmo da travessia no mar, onde Deus abriu o Mar Vermelho. Coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, roupas que não gastavam. O cuidado de Deus estava presente, amados. Mas não só isso, ele prometeu algo futuro àquele povo. Prometeu um descanso. Pense num povo que saiu da escravidão. Pense num povo que trabalhava de segunda a segunda-feira. Trabalhos abusivos. E um povo que agora está sendo totalmente libertado. Um povo que está sendo conduzido a uma terra onde eles governariam. Eles cuidariam daquele local. Deus está sendo muito bondoso para com esse povo. E isso nós vemos no verso 1. Né? Onde ele diz, portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós, de entrar em seu repouso, não exclua nenhum de vós. Então, no verso 1 do capítulo 4, ele começa a fazer uma aplicação com base no que aconteceu com os israelitas. Só que agora, a promessa que nós temos é a promessa a qual ele disse reiteradas vezes, que está contida em quem? Em Jesus Cristo. O que ele fez no primeiro capítulo de Hebreus? Ele exaltou Cristo. Ele falou que Cristo é soberano, que Cristo é Deus, que Cristo sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Depois do capítulo 2, ele começou a fazer alguns comparativos. Comparativos com anjos, que tinham certa similaridade na cultura judaica, importância, preeminência, e o autor diz que Cristo é superior aos anjos. Ele também compara Cristo com Moisés. Compara Cristo com Abraão, no verso 16 do capítulo 2. Então, que promessa é essa que ele está falando agora, no capítulo 4, de forma a aplicar na realidade daquele povo? As promessas contidas em Cristo. É por isso que ele diz, por exemplo, no verso 3, como escaparemos nós, capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor. Proclamada pelo Senhor. Que mensagem é essa proclamada pelo Senhor? A mensagem do Evangelho. E foi-nos confirmada por aqueles que ouviram, ou seja, os apóstolos. Então veja, amados, que o autor está preocupado com a realidade espiritual de muitos. A palavra de Deus agora nos serve para nos exortar e chamar a nossa atenção, irmãos, quanto à negligência, quanto ao abandono da mensagem da salvação.
A promessa colocada aqui, repito, são as promessas contidas em Cristo. E esta é uma mensagem muito enfática. Até mesmo porque contém ameaças. Correto? Não entrarão no meu descanso. Se hoje ouvirem a minha voz, a sua voz, não endureçam o vosso coração. Porque como naquele povo eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então assim, como olhamos para essas declarações, nós podemos enxergar tanto promessas para aqueles que obedecem e guardam a palavra de Deus em seus corações, como também podemos observar algumas ameaças, irmãos. E a ameaça de Deus, ela tem tanto tamanho peso quanto as promessas. Elas são equivalentes. Por quê? Porque fluem de uma mesma fonte, imutável, uma fonte fiel. E ele disse isso no verso 5, correto? Eles nunca entrarão no meu descanso. Foi o último verso pregado aqui, semana passada. E não significa isso, irmãos, que Deus não honrará a sua promessa àqueles que creem. Alguns entram no descanso de Deus, enquanto os incrédulos serão privados de tal descanso. Uma exortação à fé e aos cuidados de que devemos tomar, dando valor a Cristo e aos seus benefícios. Então hoje a mensagem ela vai continuar endossando isto. Ela vai elaborar melhor o que significa esse descanso de Deus. O nome da mensagem aqui hoje é o dia de Deus, o dia do Senhor. E também vai refletir a nós, que somos observadores do quarto mandamento. Vamos entender um pouco mais o que significa o quarto mandamento. Para isso eu convido o irmão a entrar no texto. Continuarei utilizando aqui a versão King James, porém atualizada. Tá? A que eu leio aqui física, ela não é atualizada, é de 1611. Tá? A que eu estou utilizando é a atualizada. Verso 6, diz o texto: portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas, não ingressaram por causa da desobediência. Perceba aqui a conjunção inicialmente, correto? Portanto, uma conjunção significa uma conclusão, ou até mesmo é utilizado para exprimir o raciocínio lógico e conclusivo de um pensamento. Então, depois de tudo que ele falou até o verso 5, ele acrescenta uma conjunção. Na King James não atualizada, de 1611, está vendo, portanto, então a conjunção está ali. E assim nós conseguimos identificar as quebras de texto. Porque agora ele vai complementar aquilo que ele disse do verso 1 ao 5. Então veja, irmãos, devemos lembrar que a intenção do autor é continuar aplicando o Salmo 95, do verso 7 ao 11, aos presentes leitores. Você não pode perder isso de mente, amado. Enquanto eu estiver expondo esse texto, o Salmo 95 tem que estar aí na sua mente. O que ele disse no Salmo 95? Quais foram as ameaças? Quais foram as promessas? E ele diz, portanto, utilizando a conjunção, concluindo o seu pensamento, ele diz, considerando que ainda faltam alguns para entrar. Veja só, irmãos. O autor faz a sua aplicação a partir do relato bíblico da entrada em Canaã, Salmo 95. Isto é, a cláusula introdutória. E ainda permanece alguns que entrarão neste descanso. Resta alguns. Precisa de um comentário aqui, irmãos, conclusivo. Talvez na forma de uma exortação, como no verso 11. Vamos lembrar o verso 11? Que vai ser o último, né, de hoje. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Isso também vem de encontro com o que ele disse no verso 12 do capítulo 3. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja qualquer um de vós um coração mau e incrédulo.
Ainda assim, amados, no capítulo 4, verso 1, ele diz: portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós, plural, de entrar no seu repouso, não exclua nenhum de vós. Vocês perceberam o que ele tem em mente? Vocês perceberam a preocupação do autor ao falar à igreja? Ao falar de qual deve ser a nossa preocupação, a nossa atenção. Por isso que ele fala: temamos, exortai-vos uns aos outros, acautelai-vos, cuidem um dos outros. Amados, agora ele diz: considerão que ainda faltam alguns para entrar. A minha preocupação e a sua preocupação na igreja, irmãos, é para que todos nós cheguemos juntos. Pastor, mas isso não depende de mim. Mas a sua função é lutar, é batalhar, é orar, é cuidar. Amados, são verbos que nos colocam em uma obrigação. São verbos no imperativo. Isso aqui não são escolhas. Aqui não se trata de opções. Aqui se trata de cuidado. Se trata de responsabilidade de cada um de nós que cremos em Cristo. Considerando que ainda faltam alguns para entrar. Então veja que o descanso do Salmo 95, ele não se limita a literalmente ser Canaã. A aplicação do autor de Hebreus nos diz que esse descanso também tem um sentido, que vai adiante. Então, amados, ele fala que o descanso ainda está de portas abertas. Esse descanso ainda existe. Esse descanso ainda está disponível. E a nossa preocupação tem que ser qual? Ah, eu entrei já. Estou tranquilo. É isso que ele diz? A preocupação nossa é para que esses que não entraram, entrem. E devemos olhar para o texto com carinho, irmãos. Isto é um fato inalterável. Porque a partir da história bíblica do Salmo 95, o leitor sabe que, por exemplo, Josué e Caleb entraram na terra prometida, correto? Eles colocaram sua confiança em Deus para isso. Lembram lá dos espias? Quais foram que voltaram com um relatório favorável? E um relatório favorável era um relatório confiando em Deus, na conquista daquela cidade. E ele manteve a sua palavra. Deus manteve a sua palavra com aqueles que confiavam nele. Eles foram privilegiados ao entrar na terra da promessa, porque Deus não quebra a sua palavra. Assim como não quebra aqui, irmãos. O mesmo teor, perceba que interessante a aplicação do autor. O mesmo fator que colocou Caleb, que colocou Josué na terra prometida, literal, que foi a confiança, a fé no Senhor. É o mesmo fator que nos coloca no descanso agora. Ou seja, amados, aquilo era sombra de algo, aquilo apontava para algo ainda maior. E o texto continua. Considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas, ou seja, agora ele relembra, o autor relembra a mensagem de Deus pregada ao povo no deserto, através dos seus cuidados. E assim o leitor desses versículos é exortado a entrar no descanso de Deus, porque Deus é fiel à sua palavra e cumpre a sua promessa, tanto aos crentes quanto à entrada, também aos incrédulos quanto à sua privação. Então veja, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas. Qual que foi o fator determinante, então, para a entrada e a não entrada? Ouvir essa palavra. E o que diz o verso 2, vamos lembrar? Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles,
povo duro de coração, mas a palavra pregada não lhe serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então veja, que a palavra de Deus é aquela que contém as chaves para a entrada, a admissão no descanso de Deus, quanto também na privação. Então a palavra de Deus, ela tem que ser acompanhada, irmãos, com a fé. Isso já deveria, amados, nos despertar a atenção, o temor, o cuidado, porque constantemente estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas se ela não for acompanhada com fé, do que vai lhe servir? Será privado, irmão. Se você não ter fé, confiança no nosso Salvador Jesus Cristo, a palavra que é anunciada a você, ela não lhe servirá de nada. Afinal, corrigindo, servirá sim para te condenar, para te privar, como está escrito no texto. As boas novas foram pregadas para os antepassados, para os antigos? Foram. Ela continua sendo pregada? Sim. E o que diferencia? A confiança, a fé, a entrega. E aqueles que antes foram pregados as boas novas não ingressaram por causa da desobediência. A palavra desobediência vem do grego apeteia. E perceba, significa obstinação, oposição obstinada à vontade divina. Amados, quando eu olho para essa palavra desobediência e cruzo com o que foi dito pelo autor no verso 2, que eles foram privados porque a mensagem não foi acompanhada da fé, não foi misturada com a fé. Então, quando a mensagem ela é recebida por muitos, o que diferencia entre os ouvintes? Obediência. O que diferencia um crente de um falso crente, amados, é a sua obediência. Ser uma pessoa que ouve, e não pratica a palavra, significa o quê? Significa características semelhantes ao povo do deserto, que foram privados, ou características semelhantes a Caleb e Josué que entraram na terra prometida. A palavra de Deus, amados, ela vai continuar sendo imutável, ela vai continuar sendo infalível, ela vai continuar sendo eficaz, você querendo obedecer ou não. Não existe a condição de você se manter alheio, se manter neutro à palavra de Deus. Os efeitos da palavra de Deus contêm as promessas, mas também contêm as privações. E diga-se de passagem, irmãos, o autor até aqui, na sua concepção, ele deu mais ênfase na privação ou na promessa? Por que será? Porque se eu olhar para o povo no deserto, eu olho uma geração inteira morrendo. Uma geração inteira perecendo. Amados, quando eu olho para as proporções, eu sou uma pessoa que gosta de exatas. Por exemplo, quando eu olho para os 10 leprosos, quantos voltam? Quando eu olho para as virgens, quando eu olho para o povo no deserto, quais são as proporções que nós encontramos na Bíblia, irmãos? Eu sei que são poucos, e o que eu posso falar aos irmãos é não dar um número, mas eu sei que são poucos os que confiam. São poucos os que depositam a sua vida e dão a devida atenção ao Evangelho. São poucos. Amados, fui jantar com a minha esposa ontem. Atrás de nós tinha uns vulgo crentes. E as palavras que eles falavam relacionadas à igreja, relacionadas à Bíblia, era só benefícios próprios.
Você tem que ver a pastora que vem lá e traz a revelação, que maravilhoso. O dia que aquela mulher orou na minha casa, mudou tudo. Amados, as pessoas têm confiança hoje dentro da igreja em coisas. As pessoas têm confiança em meios, em pessoas, em ministérios, mas não têm confiança em Cristo. Não tem confiança no Redentor. A sua palavra, irmão, é pouco, tanto faz. Tem pessoas que vão à igreja que, se não tivesse o momento da palavra, seria melhor. Era melhor vir só cantar na igreja e ir embora para casa. Vocês já viram o culto cantado? Já ouviram isso? Nunca viram o culto cantado? Que só tem música? Pois existe, depois você pesquisa. Culto cantado. Hoje nós teremos o culto cantado. Culto cantado? Culto sem palavra? Não é culto, irmão. As pessoas não confiam, não querem mais compromisso com as Escrituras. E as pessoas que não querem compromisso com as Escrituras não querem compromisso com Cristo. O que está acontecendo aos leitores aqui de Hebreus é justamente isso. Vocês vão ver mais para frente que muitos estão deixando a congregação, irmãos. As pessoas estão deixando a congregação. Eu estava falando com o Felipe, não existe um livro mais aplicável do que este de Hebreus nos dias atuais. As pessoas, amados, queriam sair do cativeiro lá no Egito? Queriam. Mas quando foi exigida a obediência delas, o que aconteceu? O que aconteceu? Se eu perguntar, e se você sair perguntando na rua, você quer ir para o inferno? Ninguém vai querer ir. Todo mundo quer o descanso eterno de Deus. Isso pensando em algo futuro. Mas fale para ela que esse descanso exige obediência aqui na terra. Fale para essa pessoa que o descanso é sinônimo de cruz, de negar a si mesmo aqui na terra. E veja se vai querer. É aí que as coisas começam a afunilar. Começa um sair para cá, outro sair para lá. E a hora que você olha, quem sobrou? Quem sobrou? E isso deve sondar o seu coração, amado. Porque o Evangelho não contém somente as promessas. O Evangelho contém as exigências. E nós temos que olhar para isso. Cristo foi o que mais falou. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Sejam santos, como Ele é santo. Arrependei-vos. Você acha que o arrependimento é só para o dia da sua conversão, amado? Quantas exigências existem na palavra para crentes? Quantas? Mas as pessoas não querem mais, irmãos. Porque as pessoas, elas criam um cavalo manco para cavalgar. Sabe o que é um cavalo manco? É um cavalo que está capenga, pela metade. O Evangelho ele não contém apenas, irmãos, as promessas. Tanto que para falar do Evangelho você tem que começar a falar do quê? Eu tenho que despertar o quê no pecador? O próprio pecado. Não existe Salvador sem que a pessoa tenha o senso de que ela está perdida. Vai me salvar do quê? Então, automaticamente, você vai ter que falar da lei. E quando eu falo da lei, é das exigências. Então, amados, o que esse povo no deserto faltou a eles é a obediência. Porque o texto é claro, não ingressaram por causa da desobediência. Ah, pastor, isso está muito semelhante à salvação por obras. Não é isso que eu estou falando. Porque para obedecer fielmente às exigências de Deus, você precisa ter algo crucial na sua vida, que não dependeu de você, que é o Espírito Santo de Deus. Para entender a sua palavra, você precisa do Espírito. Você precisa nascer de novo.
O que faltou para esse povo então? Regeneração. Mas isso exclui a responsabilidade deles? Não, porque eles queriam não obedecer. Eles queriam caminhar contrariamente a Deus. E nós, irmãos? E nós, irmãos? Quantos pecados você revisita todos os dias? Quantas coisas que você já ouviu, você já sabe que se você tomar aquele caminho, é o caminho da desobediência, mas você toma. Você toma. Pois bem, irmão, eu quero te dizer que, segundo o texto de Hebreus, este caminho de persistência no pecado, na desobediência, porque a palavra apeiteia é obstinação, dura serviço. Sabe aquele potro que é difícil você virar ele? Ele não vira, porque ele tem a cabeça dura, o pescoço duro. As pessoas que mantêm-se assim, com essas características, se assemelham ao povo no deserto. Quem eu sou diante de Deus? Quem o texto? Eu me assemelho a quem? Porque a Bíblia é tão sagaz, ela é tão perfeita, é tão completa, que ela não só fala daqueles que morreram no deserto, ela fala que daquela geração, alguns entraram. Então você tem os parâmetros estabelecidos. Amados, rejeição ao Evangelho é privação do descanso de Deus. As pessoas que ouviram a voz de Deus no Sinai e que receberam a lei de Moisés, recusaram-se a aceitar a promessa. E você percebe que a palavra evangelho é utilizada pelo autor, correto? No verso 2. Tudo que aquele povo no deserto ouviu, o autor de Hebreus diz que foi o evangelho. O que eles receberam lá no Sinai? O que Moisés recebeu? A lei. A lei é o evangelho? Também. Elas eram indesculpáveis, porque embora tenham ouvido o evangelho, escolheram a desobediência. Elas receberam o que mereceram, quando lhes foi negada a entrada em Canaã. Sua incredulidade transformou-se em desobediência. Deliberadamente opuseram seu coração e mãos contra Deus e a sua palavra. Moisés experimentou do duro bloqueio de entrar em Canaã. Da dura privação. Não porque ele foi desobediente, mas em certa medida sim. E quando você analisa o texto, você pensa, nossa, Deus poderia ter deixado Moisés entrar. Você já leu e pergunta, já falou isso? Você ficou com dó de Moisés? Ficou, né? Mas já pensou se Deus permite que ele entre? Ele desobedeceu a Deus quanto à ordenança que Deus deu a ele. Ele feriu a rocha. Era só para ele falar. Você percebe então que Deus ele é imparcial. Eu não estou questionando a salvação de Moisés, eu estou falando sobre os critérios de Deus. E ele mostrou para nós através disso que ele é inflexível contra a sua palavra. Ele é inflexível. Amados, este livro para nós deveria ser a máxima da nossa vida. Não tem aquela questão de você, nossa, mas veja só, isso aqui não é bem assim. Cuidado com esse relativismo. Cuidado com essa forma de relativizar as Escrituras. Deus é inflexível com a sua palavra. Porque e veja, geralmente você tenta dar um jeitinho, né? E é onde o brasileiro ele dança. Porque o brasileiro ele sempre gosta de dar um jeitinho, né? E esse jeitinho não é nas promessas. O jeitinho é sempre nas exigências. Por que nós somos assim, irmãos? Eu respondo, porque nós somos desobedientes. Então eles receberam o que eles mereceram. Rejeitaram o evangelho e não entraram. Veja, por exemplo, as boas novas sendo anunciadas ao povo em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 a 3.
lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês. Moisés falando. Para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Verso 3. Ouça e obedeça. Ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí você vai no Novo Testamento e você percebe que aqueles que amam ao Senhor são aqueles que guardam os seus mandamentos. Tira da sua cabeça, de uma vez por todas, que existe o amor apartado da desobediência, ou apartado da obediência. Tira isso da sua cabeça, meu amado. E olha as promessas de um descanso. Levítico 26, verso 3 a 6. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, veja, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Verso 6. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra. Isso aqui se assemelha com algo que você espera? Quando você olha para essas palavras, o que vem à sua mente, irmão? Qual será o lugar que não terá mais choro? Não terá mais dor? Onde as lágrimas serão enxugadas? Qual que é o lugar, irmãos, onde a corrupção do homem não terá mais espaço? Que lugar é esse? Na redenção em Cristo, na sua volta, no seu governo impecável, na habitação dos eleitos. Então, facilmente podemos olhar para esse descanso com um prisma do futuro, olhando para frente, mas não só para frente, como o texto deixará claro. Verso 7. Determina Deus uma oportunidade e a chama de hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então perceba, no verso 6, ele diz que devemos nos preocupar, devemos olhar para o nosso próximo, olhando para a igreja, considerando que ainda faltam alguns para entrar. E ele faz um comparativo, ele fala sobre a desobediência também. Veja que no verso 7 ele diz: determina Deus hoje uma nova oportunidade. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já foi proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então vamos por partes, irmãos. Determina Deus uma nova oportunidade que se chama hoje. Eu falei aqui na introdução, e também no verso 6, que esse descanso ainda está com as portas abertas, correto? E ele diz que ainda hoje existe essa oportunidade. O autor aplica o Salmo 95, dizendo que uma nova oportunidade está sendo dada, para que com fé abracemos as promessas que os antigos rejeitaram, por causa da incredulidade. O tempo de aceitação do autor significa o tempo da nova aliança, o pacto da graça. Amados, se existe algo que podemos nos regozijar, nos contentar, nos alegrar, é porque a obra da cruz já foi feita. E pense, irmãos,
que Cristo é aquele que nos admite neste reino. Cristo é aquele que tem as chaves para o descanso. Por isso que a fé é o meio que nos lança a Ele. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo fala palavras semelhantes. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Paulo faz uma citação aqui. A citação que Paulo faz em Coríntios é de Isaías 49, verso 8. Pode pôr aqui. Assim diz o Senhor: no tempo favorável, eu responderei a você e no dia da salvação, eu o ajudarei. Qual que é o dia da salvação? Que diz Paulo? Hoje. Eu o guardarei e farei com que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Sabe qual que é o contexto? De Isaías 49, verso 8. A restauração de Israel. Israel é um tipo do que no Novo Testamento, irmãos? Igreja. O contexto maior dessa citação de Paulo é a restauração de Israel. E Israel é o povo do pacto. E quem que é o povo do pacto da nova aliança? O pacto da graça? Os eleitos de Deus. Quem é o povo restaurado? Amados, a citação de Paulo mostra que ele acreditava que esse tempo chegou. Algo em comum que encontramos no texto de Hebreus, quando ele disse: hoje é dada uma nova oportunidade. Não é isso que ele disse aí? Hoje. O tempo de aceitação, amados, é hoje. Hoje e agora, porque o autor de Hebreus utiliza hoje, correto? O Paulo, em Corinto, ele usa a palavra agora, mas ambas têm a mesma conotação. Se refere ao tempo em que as pessoas ouvem as boas novas e respondem. Então esse descanso, amados, ele não é algo apenas no futuro. Porque o nosso ingresso nesse descanso, ele ocorre na medida em que o Espírito Santo nos aplica a redenção. O descanso, amados, ele já está dentro de nós, que cremos em Cristo. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, continuando o texto. Então veja, quando ele diz ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, ele está falando do que, irmãos? Ele está fazendo a aplicação aqui com qual texto, irmãos? Salmo? Quem escreveu o Salmo 95? Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi. Davi faz uma citação do quê? Hã? Davi cita o que, irmãos, no Salmo 95? Hã? Irmãos, vocês estão prestando atenção? Estão conseguindo entender? O que Davi cita no Salmo 95? Hã? O povo no deserto. Muito tempo depois? Davi viveu na mesma época de Moisés? Muito tempo depois. É justamente isso que ele está falando. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes por Moisés, hoje, aí ele põe 2 pontos. Olha a citação. Olha a declaração qual é. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que o autor está querendo dizer no verso 7? Hoje existe uma nova oportunidade. Hoje é o tempo da aceitação. Hoje é a salvação. Assim como ocorreu com Moisés, assim como Davi proclamou, então você começa a perceber que a palavra é utilizada em um caráter atemporal.
Amados, a promessa é repetida. O texto indica que Deus determina um certo dia e menciona que muito tempo depois de ter falado por intermédio de Davi, Deus atravessou então séculos, desde a vida no deserto até o reino davídico. Do registro de Moisés para a história de Israel. Até, amados, a composição do Salmo. Ele torna sua promessa disponível hoje, que é a ocasião para se abraçar a oferta graciosa da salvação. Deus apela aos leitores hoje: se ouvirdes minha voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo para você olhar para o Evangelho diferente. Hoje é o tempo de você parar com a sua obstinação. Hoje é o tempo de você buscar em Deus arrependimento para a sua vida. Hoje é o tempo para a sobriedade nos voltar. O problema de muitos de nós, irmãos, é que estamos dormindo. Desperta tu que dormes. O problema de muitos de nós, irmãos, é que estamos na inércia da fé. Estamos pairando. Você já se sentiu assim? Parece que você está na inércia. Parece que as coisas não estão fazendo sentido para você. Parece que tanto faz, tanto fez vir à igreja ou não, ler a palavra ou não, orar ou não. O que nós queremos, irmãos? O autor de Hebreus, ele está preocupado com essa condição espiritual. A palavra de Deus está nos exortando hoje quanto a essa situação espiritual. Você não pode estar numa situação de indiferença, porque é a indiferença que te leva a desobedecer a palavra de Deus. Eu disse, certo dia, para um jovem, o seguinte: olha, você só vai começar a fazer esse determinado trabalho com esmero, com responsabilidade, a partir do momento que você olhar para isso com a devida importância. Você já reparou que as coisas que você faz relaxadamente são as coisas que ou você não entendeu o propósito daquilo, ou para você, na sua consciência, aquilo não é tão importante. E quando você tem algo que não é tão importante para você, como é que você lida com aquilo? Vamos exemplificar aqui, porque tem muitas mães aqui. O filho é algo importante para você? Para algumas não é. E fica claro no tratamento com o filho. Mas para uma mãe responsável, o filho é muito importante. Como que ela trata? Como que ela cuida do filho? Pois bem, irmãos, sabe por que nós destratamos, temos uma certa indiferença com o Evangelho? Porque nós não damos o devido valor para isso. E isso reflete na sua obediência. Isso reflete na sua vida prática. Qual é o valor que você dá para o Evangelho? Qual é o valor que você dá para o descanso eterno de Deus? Verso 8. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, vocês perceberam uma diferença aí? Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. A palavra Josué, em algumas Bíblias, estará traduzida por Jesus. São termos equivalentes. Porém, o correto aqui na tradução é Josué. Porque a aplicação do Salmo 95 se relaciona a pessoas que viveram no deserto. Então é Josué. Não que Cristo não estivesse lá, mas ele trata em vezes literalmente e em vezes ele está nos remetendo à esperança da salvação. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, ou seja, o escritor claramente apela para a história bíblica agora, especificamente para os livros de Deuteronômio e Josué, aonde Deus prometeu descanso aos israelitas viajantes, quando Moisés declarou que se estabelecessem na terra prometida. Essa promessa foi cumprida literalmente com Josué. Deuteronômio 12, verso 10, tem as palavras de Moisés, veja só. Mas vocês atravessarão o Jordão
e se estabelecerão na terra em que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. E ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em segurança. Isso foi cumprido literalmente em Josué capítulo 1, verso 13, podemos ver. Lembram-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. Se você continuar a leitura, tem todas as bênçãos ali relacionadas à obediência também. Mas claramente sabemos pelo relato bíblico que Josué entrou em Canaã e estabeleceu as tribos, dividiu os territórios. E ele diz aqui, o autor de Hebreus, porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Quem foi que posteriormente fez a mesma declaração de um descanso? Quem fez uma declaração de um descanso posteriormente? Quem? Davi. Davi fez. Então, ou seja, ele está falando para um povo hebreu que o descanso não era literal em Canaã. Senão, Josué, ele teria falado, aqui encerra, e acabou. E não teria outras declarações de um descanso. Pois teve em Davi, pois agora está tendo no autor de Hebreus. Amados, o escritor demonstra mais uma vez que conhece o Antigo Testamento. E como um teólogo especialista em teologia bíblica, ele formula a sentença condicional, pois se, vocês perceberam se, Josué lhe tivesse dado descanso, e nós sabemos que Deus cumpriu essa promessa. Deus não falaria posteriormente a respeito de outro dia, como ele faz no Salmo 95 através de Davi. Em outras palavras, o descanso do qual Deus fala é um descanso espiritual. E tem muito maior importância do que viver em segurança numa terra literal, em Canaã. E qual é o significado desse descanso, amados? O descanso que Deus desejou para o seu povo transcende aquilo que é temporal e alcança o que é eterno. É um descanso espiritual que é produzido pelo Evangelho, que foi proclamado no Antigo Testamento através de promessas e nos dias do Novo Testamento foi substancialmente cumprido em Cristo. É aí que nós chamamos de uma aliança superior, um pacto superior firmado em Cristo. É um descanso do quê? Do pecado, do mal, que pela fé recebemos um novo representante. Não mais Adão que caiu, mas Cristo. Enquanto os irmãos têm que perceber, irmãos, que tem muita linguagem aqui usada no figurado. Mas nós temos que olhar que esse descanso, ele tanto é futuro, porque sabemos que existem promessas de um reino inabalável, sem pecado. Mas esse descanso, nós temos o ingresso nele, como diz o autor, hoje, agora, como Paulo também diz. Ou seja, amados, que descanso é esse? Você só vai entender as palavras do autor tendo um prisma sobre os pactos. Quando eu olho do representante das obras, que é Adão, qual é a minha relação quanto ao descanso com Deus? Como que você analisa o percurso da história de Israel? Juízes, reis. Que nota você dá? Qual é a sua conclusão sobre a história de Israel? Boa? Ruim? A história de Israel demonstra claramente a insuficiência do homem. A necessidade do homem em um Salvador e alguém que o complete. Como que eu posso estar contente em um pacto de obras? E eu só encontro descanso quando eu tenho por ingresso a fé em Cristo Jesus. Quando realmente você é tirado de um reino de trevas e colocado num reino de luz, e aonde a sua obediência é firmada nas obras de Cristo.
O descanso eterno, irmãos, é você receber um novo representante. É você ser representado por Cristo. E ser representado por Cristo é estar debaixo do pacto da graça. Fica claro a função de Josué. E aqui você percebe, pelo próprio autor de Hebreus, que ele utiliza Josué como um tipo de Cristo. Porque Josué foi o líder do povo para a entrada em Canaã. Quem é o nosso líder? Quem é o nosso representante que nos conduz para o descanso eterno com Deus? Cristo Jesus. Então vocês percebem o que o autor está fazendo no texto? Vocês conseguem perceber o transplante que ele está fazendo? Pegando as figuras do Antigo Testamento, ele fala de Israel, ele fala do deserto. Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento tem uma representatividade aqui, irmãos. E nós temos que olhar além do que é literal. Verso 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ele utiliza a palavra sendo assim, no verso 9. Ou, talvez a sua versão esteja portanto. Outra conjunção. Ele está concluindo então o pensamento que ele disse aqui até o verso 8. Do verso 6 ao 8. Então veja, quantas conclusões ele vem trazendo. No início, no verso 6, ele usou uma conjunção. E agora de novo. Então é conclusão em cima de conclusão. Ele fala algo, conclui. Fala mais algo, conclui em cima daquilo. E mais uma vez. O autor mostrou, a partir do Salmo 95, que o descanso que os israelitas gozaram em Canaã não era o descanso de Deus. O descanso pretendido é um descanso sabático. Conclui-se então que existe um descanso ainda disponível para o povo de Deus. Por isso que nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Novo interpreta o Antigo. Vocês estão entendendo aqui? Canaã não era o descanso. E como é que eu vou ter o entendimento disso? Somente à luz do Novo Testamento. Porque agora ele diz claramente que Josué teria encerrado ali se ali fosse o descanso. Mas houve promessas posteriores em Davi. E agora, através do autor. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Diz no verso 9. Para o crente, o sábado não é meramente um dia de descanso. No sentido em que se cessa o trabalho, que para nós hoje é o domingo. Antes é um descanso espiritual. Uma cessação, sabe do que, amado? De pecar. Envolve uma consciência de estar na presença sagrada de Deus. Com o seu povo em adoração e louvor. Amados, o descanso sabático de Deus não é dia. Não é dormir, descansar e parar de trabalhar. É um dia onde você se dedica a se descontaminar. Essa é a palavra clara. O dia do Senhor, para você que não entendeu ainda, para que serve o dia do Senhor? É um dia, sabe aquele suco detox que você toma para descontaminar o seu corpo? Pois é, o dia do Senhor é um dia onde você se dedica. Você abre mão de todas as coisas que te contaminam. Influências. Às vezes você vai para o trabalho e você recebe influência das pessoas. Peca. Televisão, te leva a pecar? Leva. Celular, te leva a pecar? Leva. Então é um dia para você se desligar deste mundo. É um dia para você guardar o sábado santificado por Deus no Senhor. Não é um dia para você ficar vendo jogo de futebol, onde a torcida fala palavrão de 10 em 10 canções. Ou de uma em uma. Eu sei que você está lá ouvindo lá, é palavrão atrás de palavrão. Você vai ver um documentário esportivo, o próprio autor fala palavrão. O dia do Senhor eu vou ficar vendo essas coisas? O dia do Senhor é um dia para cessar de pecar, irmão. O dia do Senhor é um dia para você estar na igreja de Deus. O dia do Senhor é para você pegar a sua família e meditar sobre as Escrituras. O dia do Senhor é para você pegar um livro relacionado à sua fé e ler e se aprimorar. O dia do Senhor é para, inclusive, se pegar as provas da EBD e você lá exercitar a sua fé. Aprimorá-la. Receber mais conhecimento. Não é um dia para você ficar fazendo qualquer outro tipo de serviço.
Amados, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E no dia do Senhor, qual foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou? Quem que é o nosso representante nesse pacto da graça? Cristo ressuscitou no domingo. Por isso que a igreja começou a se reunir, e tem relatos bíblicos, irmãos. Mas por que eles faziam isso? Para pensar, se deleitar, contemplar esse descanso. Amados, um teólogo, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele diz que tudo que nós fazemos aqui, todas as ordenanças de Deus, todos os meios de graça, é um antigozo do céu. Inclusive nas Escrituras, irmãos, diz que estaremos reunidos em culto no céu. Sabiam disso? Sabia que no céu vai ter culto e a palavra diz que será todos os dias. Aí você pode ler lá em Apocalipse capítulo 20. Você pode ler várias passagens nas Escrituras onde o povo de Deus estará reunido, o povo remido. Terá culto todos os dias. As pessoas se revezarão para cultuar. E para de pensar que a eternidade é algo etéreo. Não. Você terá um corpo na eternidade. Sabia disso? Você receberá um corpo incorruptível. Terá trabalho na eternidade. Estaremos juntos. Terá casas. A eternidade é um local. As pessoas pensam que é nas nuvens, né? Você vai ficar lá pairando lá. Não existe isso, meu querido. Leia os relatos das Escrituras sobre a eternidade. É um novo céu e uma nova terra. Estaremos reunidos com um corpo. Eu vou lembrar de tudo. Ô, Fabiane, lembra aquele dia lá no culto que o violão falhou? Teremos consciência de tudo. Amados, mas será algo prazeroso para nós. Já pensou não ter mais o pecado? Não ter mais as preocupações? Que essas preocupações têm origem no pecado, têm origem... Não teremos, será uma eternidade de culto todo dia. Aí você não gosta de vir para a igreja cultuar a Deus. Vai fazer o que no céu, meu querido? Você vai fazer o que no céu? Lá é todo dia culto. A igreja de Atos, capítulo 2, se reuniam uma vez por semana? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Todos os dias. O descanso sabático, irmãos, é para pensarmos naquilo. É para estarmos conectados a isso. Isso é uma ordenança de Deus. É Ele que santificou. John Newton escreveu uma música chamada, que diz assim, vou ler direto, né? Não vou cantarolar. Tá? A salvo ao longo de mais uma semana. Deus nos trouxe em nosso caminho. Vamos procurar agora uma bênção, esperando em seus átrios hoje, o melhor dia de toda a semana, emblema de descanso eterno. O domingo, para nós, é emblema. O que é um emblema? Como que você pega uma camiseta e você vê um emblema na camiseta? Um símbolo. É o que representa para nós. Tem famílias que têm um brasão que tem um emblema daquela família. O nosso emblema é o domingo. O descanso eterno dos santos. John Newton falou, escreveu, e para os puritanos isso era algo muito pesado para eles. Eles seguiam isso fielmente. O domingo, irmãos, é o emblema do descanso eterno. É o melhor dia da semana. Chega domingo, tem gente, que chato, não tem nada para fazer. Não deveria ser. O domingo é o melhor dia da semana. Segunda-feira, sua segunda-feira já deveria ser mirando no domingo. Você trabalha às 6 e no dia do Senhor, você folga. Mas folga, repito, não para se desprender apenas, deixar de fazer as coisas, dormir até meio-dia, não. Para você se dedicar ao Senhor. E o autor diz, pois toda pessoa que entra no descanso de Deus se preocupa com isso. No verso 10, vamos no verso 10 agora, amados. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Vai com calma aí, autor de Hebreus, mas vamos lá, ele faz de novo, ele revisita. Qual passagem?
Vamos lá, ganhando uma trufa. Tá? Qual é a passagem que ele cita agora? O que ele tem em mente aqui no verso 10? Semana passada eu citei. Eu falei que ele aplicou duas passagens. Gênesis, a criação. Tá? Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, que entra, hein? Também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Veja aqui, irmãos. Quem entra nesse descanso, então? Somente aqueles que morrem no Senhor? A resposta é: todos os que pela fé experimentam a alegria no Senhor, porque são um com Ele. Jesus ora por aqueles que creem nele, que todos sejam um com o Pai, como tu és em mim e eu em ti. João 17, 21. Em Deus temos perfeita paz, perfeito descanso. Diz Agostinho o seguinte: meu coração, Senhor, não descansa até que descanse em ti. Então, amados, quando estamos em Cristo, descansamos nele porque adentramos neste descanso. A paz que excede todo entendimento, ela está totalmente relacionada com esse descanso obtido por Cristo. Amados, entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras. Quais são as obras, irmãos, requeridas? A resposta está em João 6, verso 28 e 29, que ele vai pôr aqui. Mas veja, as obras perguntam para Cristo o que nós precisamos fazer. Obras. O que nós precisamos fazer? Olha só o que diz. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Resposta. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Aí você descansa das suas obras. Entendeu? Entendeu? Amados, nós como batistas, aliancistas, trabalhamos com representantes. Nós trabalhamos com aquele que adquiriu as coisas eternas para nós. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Porque Ele cumpriu as exigências. Aí nós descansamos nele. Porque o contrário está sobre a representatividade de Adão. Qual que é a consequência disso? É você viver pensando e sendo acusado pela lei. Aí, mais uma vez, não conseguiu. Olha só como você é pecador. Olha lá, a lei não faz isso em nós? Mas quando estamos em Cristo, nós temos um sumo sacerdote. E ele vai trabalhar com isso ainda. O autor de Hebreus. João 3,36, amados, ainda explica o que é entrar nesse descanso. Veja, todo mundo gosta do 16, né? João 3,16, né? Mas ninguém é esse. Olha só, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Aqueles que rejeitaram o Evangelho no deserto não entraram no descanso. Mas a ira de Deus, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem será que é a nossa Canaã, irmãos? Quem será que é o nosso descanso, irmãos? Está aqui. Era sobre isso que Deus falava no Antigo Testamento. E é isso que o autor de Hebreus está tentando trazer luz para o povo hebreu. E o autor diz como Deus descansou das suas obras. Mais uma analogia. A analogia que o autor faz neste ponto é de Gênesis, como os irmãos falaram, capítulo 1 e capítulo 2. Ele assim o faz devido ao relato e querer mostrar que nos 6 dias da criação, todos tiveram um fim. Qual que é a diferença dos 6 dias da criação para o último? Se você fizer uma leitura cuidadosa de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que o primeiro dia teve fim, o segundo dia teve fim, o terceiro dia teve fim, o quarto, o quinto e o sexto. Aí eu te pergunto, e o sétimo, teve fim? Não teve fim. Porque lá diz que Deus descansou. Quando que descansaremos, irmãos?
Quando que descansaremos? Entendeu por que o autor aplica aqui a obra de Gênesis? Amados, veja Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Vamos ler o texto. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Vocês percebem o único dia que ele santificou? Tudo foi bom, mas apenas o sétimo ele o santificou. Porque nele descansou, olha lá, falou por quê? Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O que isso deve nos remeter, amado? Presta atenção. Os 6 dias criados é um tempo transitório que tem um fim. Porque todos os dias tiveram fim. E nós vivemos este mundo desta forma. Tudo tem um fim. Mas o sétimo é o dia de você cessar de todas as obras. É o dia do descanso eterno. Essa é a vida dos indivíduos. Uns só querem os 6. Mas um crente vive olhando para o sétimo. É isso que você tem que entender. O relato de Gênesis também tem certas pré-figurações. E o autor de Hebreus é um exemplo claro disso, porque ele está usando Gênesis para exemplificar a entrada em um descanso. Verso 11 e último. Diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Mais uma vez. Diante disso, ou portanto, aqui ele faz mais uma conjunção. Perceberam? Concluindo o seu pensamento. Terceira conjunção utilizada entre o verso 6 e 11. Essa conjunção nos leva a fazer algumas perguntas. A saber, e agora? O que podemos fazer? Qual conclusão tirar dessa aplicação do autor de Hebreus desses textos bíblicos? A conclusão, irmãos, ele mesmo dá. A resposta está aqui: esforcemo-nos. Que vem do grego espoldazo. Para entrar naquele descanso. A palavra esforcemo-nos, do grego espoldazo, significa apressa-se, empenha-se, seja diligente. Se esforçar é você ter isso como prioridade. É você realmente se empenhar. Oh, amado, se você se empenha mais no seu trabalho, mais nas outras coisas dos 6 dias, do que no 7º, tem alguma coisa errada na sua concepção de salvação. Se você se empenha mais nos 6, e tem gente que acorda cedo, né? Na segunda, trabalha, gosta de trabalhar, se empenha, ou faz qualquer outra coisa. Mas quando os assuntos são relacionados ao Senhor, é uma preguiça desgraçada. Eu já falei para os irmãos aqui, parece que tem gente que entra na igreja assim, né? Com 5 toneladas nas costas. Né? Nossa, mais um culto. Meu querido, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a ordenança aqui é esforcemo-nos. Apressa-te. Empenha-se. Empenhe-se. Seja diligente. De agora em diante, diz o autor, vamos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Não vamos tomar esse descanso como garantido, mas lutar sinceramente para viver em harmonia com Deus. Para fazer sua vontade e obedecer a sua lei diariamente. Essa avidez deve ser a marca de cada crente e a senha da igreja. Empenho. Você não pode ser como os antinomianos, que já estou salvo. Não. Não tenha como certo, mas esforça-te todos os dias. Essa é a marca do crente.
Um crente fica desanimado? Fica. Mas desiste? Não, ele está lá se esforçando, ele está lá buscando, está orando 5 minutos, 1 minuto, mas está orando. Amados, essa é a nossa marca. Perceba que o autor de Hebreus, ele se inclui quando ele fala, esforcemo-nos. É um esforço requerido, por isso que é cruz, amado. Por isso que é cruz. Sacrifício vivo. Estava estudando isso com a minha esposa no catecismo. É um sacrifício vivo que nós temos que oferecer a Deus, nossos corpos como instrumento de Deus. E não é preguiça, irmão. Não é relaxado. A cruz dói. A cruz é difícil. Ela pesa. Neguem a si mesmo e sigam-me. Se você continuar com esse pensamento, irmão, de benefício próprio, se você continuar a vir para a igreja querendo ser atendido, você nunca estará caminhando para o descanso. O descanso, amado, é um descanso onde exige de nós. Como Deus exigiu para o povo no deserto, obedeça. Mas não, o povo queria fazer orgia. Depois estudem o que significa aquele bezerro de ouro. Vocês acham que estava todo mundo lá, né, assim, no bezerro de ouro, né? Contemplando o bezerro de ouro, né? Não é só isso não, meu querido. Eles estavam fazendo orgia. Estudem. As pessoas queriam ter os seus... está demorando muito, vamos criar o nosso próprio Deus. Isso é relativo a pessoas que não querem aguardar em Deus, que não querem obedecer a Deus. E querem ter os seus desejos atendidos. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação. Algumas pessoas vão trazer a palavra desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. O que o autor de Hebreus disse aqui? No primeiro verso, capítulo 4, portanto, temamos. Um caminho de negligência, de indiferença para com a palavra de Deus, pode ser a tampa do seu caixão. Você sabia disso? Você deveria se preocupar pelo nível de obediência a Deus que você tem. Você deveria se preocupar pelo tanto que você ouve as palavras de Deus e você as pratica. Porque essa negligência pode ser a chave da sua condenação, porque na ira do Senhor ele jurou que não entrariam no seu descanso. E qual foi a chave da condenação deles? Incredulidade, que levou à desobediência. Vai continuar na desobediência? Vai continuar fazendo pouco caso com a igreja, com o evangelho? Você vai continuar andando como ímpio? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É isso que está escrito aí? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de obediência. A palavra-chave nessa cláusula é o termo cair, que é claramente um lembrete da jornada dos israelitas do deserto. Salmo 95. Você vê como ele vai do Gênesis, volta para os Salmos. E você tem que pegar a ideia do autor aqui. A palavra cair deve ser tomada no sentido mais amplo, e não apenas se referindo somente à morte física. Ela inclui cair espiritualmente, e esse é o pior. Esse é o pior. Isso envolve a igreja. Como pastor que cuida do seu rebanho, o escritor de Hebreus admoesta os seus leitores a cuidarem espiritualmente um dos outros. Ele enfatiza a responsabilidade de cada crente em relação aos membros individuais da igreja. Ninguém na comunidade cristã deveria ser negligenciado. E isso nós vimos no capítulo 3, verso 12, onde eu já li aos irmãos que nunca haja em qualquer um de vós o coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. E nós vemos também no capítulo 4, verso 1, temamos a fim
de que a promessa deixada para nós de entrar no repouso não exclua nenhum de vós. Amado, ser membro numa igreja é você ter responsabilidades. E a mais importante delas é você ter o seu irmão, esse aí que está sentado, sob sua responsabilidade. Em oração, em cuidado mútuo. É nossa responsabilidade cuidarmos uns dos outros. Amados, o que eu mais vejo hoje são pessoas indiferentes quanto ao estado espiritual. É a mesma coisa, estou dirigindo e passam todos os sinais vermelhos da cidade e você fala, está tudo bem. Pois eu quero ler um texto que eu estou estudando Oséias na minha casa. Oséias, eu vou ler aqui para vocês, tá? Você pode anotar, depois você confere. No capítulo 4 de Oséias, verso 4, ele traz aqui sérias advertências ao povo de Israel. Olha o que ele diz. Nos primeiros capítulos você vai ver Deus mandando a casa com a prostituta, tenha filhos com a prostituta, ponha nomes nele que significa o que eu vou fazer com essa nação. E é a prostituta, hein? Você tem que amar a prostituta. É isso que Deus fala para Oséias. E Oséias obedece. Porém, ele começa a falar. Olha uma das advertências e insatisfações de Deus para com aquele povo. Todavia, ninguém contenda, nem reprova o outro. Pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Sabe o que é isso aqui? As pessoas são, hoje em dia, elas não querem se indispor umas com as outras, não querem apontar o pecado, não querem alertar a pessoa do pecado para não se indispor. Mas, ao mesmo tempo, elas contendem com o sacerdote, ou seja, com a figura de Deus, com o representante de Deus. Essa não é a postura de um cristão, amado. A postura de um cristão é, se ver o erro, ele deve falar. A postura de um cristão é exortar o seu irmão. É falar, chamar ele de canto e falar, você está vendo, você tem luz bíblica sobre o que você está fazendo. Agora, você é aquele tipo de pessoa neutra, que não gosta? Não vou falar, não. Que tipo de compromisso que você tem com a palavra de Deus? Porque da mesma forma que você relativiza para com os outros, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso, que você relativiza com você mesmo. Amados, nós temos que ter preocupação com a igreja de Cristo. E essa preocupação não é só minha. Essa preocupação é nossa. E o texto deixa isso muito bem claro. Amados, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí você vê o irmãozinho, problema dele. Não pode ser assim, amado. Não pode ser assim. Tem que falar. E às vezes, eu sei que eu sou tido como chato, mas uma coisa você não pode falar de mim, amado. Se eu te ver no erro, você sabe que eu vou falar com você. Eu falo. Espero que você faça a mesma coisa comigo. Porque amor não é passar a mão na sua cabeça, não é falar que está tudo bem com você. Porque eu estou repleto de erros na minha vida. De pecados. Assim como você. Então será que não temos motivos para falar um do outro? Mas devemos falar isso em amor, em cuidado, em preservar essa pessoa na obediência à palavra. Põe o cinto. Não passa no sinal vermelho. Você está sendo infrator nessa parte. Ei! Quem que vai governar a terra com Cristo? Quem que vai se levantar com Cristo para julgar os povos e as nações? Você vai ter que fazer isso, sabia disso? Os eleitos de Deus julgarão a terra. Julgarão os anjos, você sabia disso? Aí você é um eleito de Deus, chega lá, não vou falar nada não. Você vai ter que julgar, meu querido. Você vai ter que falar, você vai condenar Satanás e os seus anjos. E aqui na terra, tá tudo bem. Que tudo, não tem nada bem. Não tem nada bem, meu querido. Esse é o caminho que eu estou ilustrando para o fim da igreja. Sabiam disso? Esse é o caminho da destruição. Você ser indiferente.
seguir o exemplo de desobediência. Os israelitas desobedientes que pereceram no deserto tornaram-se um exemplo para os descendentes. E deve ser exemplo para nós. Por isso que o autor utiliza eles. A queda que serve de exemplo. Implicitamente o autor de Hebreus está dizendo a seus leitores: se algum de vocês cair por seguir o exemplo dos israelitas no deserto, essa pessoa será exemplo para os seus contemporâneos. E todos considerarão a sua falha como um aviso para não cair no mesmo erro. Nós, como igreja, como membro, devemos ser exemplos de obediência. Obediência. As pessoas podem olhar para você e realmente cravar que você é um crente obediente. Eu não estou falando uma pessoa que está sem erros, não é isso que eu estou falando. Mas uma pessoa que constantemente está preocupada em obedecer a Deus. Se a igreja dependesse do seu comportamento de obediência, o que seria da igreja? É isso que nós temos que pensar, amados. Porque o autor está usando um mau exemplo daquele povo no deserto para ilustrar o que a igreja não pode fazer. Por isso que tem que existir disciplina eclesiástica para expurgar do nosso meio aqueles que não querem ter compromisso. Avisamos uma vez, duas, tentamos, mas se a pessoa não quer, então siga o seu caminho de desobediência. Porque aqui nós caminhamos para o descanso eterno dos santos. E isso envolve obediência. E você, como membro dessa igreja, tem que ser um exemplo. Um exemplo de horário, um exemplo de crente em tudo. Em tudo. Não é só o pastor que tem que ser cobrado, tem que ser o modelo. Não, você também, porque o irmãozinho novo na fé olha para você, meu querido. É com você que ele fala nos corredores da igreja. É com você que ele olha, nossa, tem tantos anos de crente e fala essas coisas, então não deve ter tanto problema. É crente e vê Big Brother, então acho que eu posso ver também. É você que ele vai ter como exemplo. Não é só o pastor, não. Aí das duas, uma, ou você está dando um exemplo do deserto, ou você está dando um exemplo do descanso eterno. Quem você é? Qual foi a última vez que você exortou um irmão da igreja? Qual foi? Será que é só eu que tenho que ser o testa de ferro, irmãos? Será que é só eu que tenho que falar? Será que é só eu que vejo os erros? Ou você tapa os olhos? É responsabilidade sua. Se a igreja está mal, irmão, a responsabilidade é sua. É de todos nós. Então tome a sua responsabilidade e caminhe como alguém digno de uma vocação. Encerrando. O autor se preocupa em nos alertar quanto ao cuidado da incredulidade. Quanto à incredulidade. Porque a incredulidade leva à desobediência voluntária, que resulta em uma incapacidade de arrepender-se. E qual é a conclusão? A resposta é direta e relevante. Condenação eterna. Portanto, diz o escritor, vamos fazer todo o esforço. Por isso que ele fala, esforcemo-nos. E fazer todo esforço é mover tudo. É dinheiro, é parte material, é tudo. É seu tempo, é sua saúde, é tudo. Esforcemo-nos. A quê? A obedecer ao Senhor e dar um bom exemplo. Portanto, diz o escritor, vamos fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus. E é isso que devemos mirar e buscar todos os dias. Fazer todo esforço. Que Deus abençoe você, meu amado. Que Deus nos conceda graça, coragem, para poder avançar com esforço. Porque é cruz, irmãos. É cruz. É negar a nós mesmos. Que você tenha isso no coração. Vamos orar. Incline sua cabeça e